De volta com o Educador Entrevista, nós vamos conversar um pouquinho, falar um pouco do trabalho do Compadecom aqui no município, na companhia aqui da nova presidente que assume, Rafaela Silvério. Gratidão pela participação conosco. Boa tarde. Boa tarde, Luciano. Muito obrigado pelo convite, né? A Maraísa, que é a presidente do Compadecom, ela passou a presidência para mim, essa frente. Agora eu vou ficar à frente à frente do conselho por algum período, porque ela se candidatou para um cargo público, né? E ela precisou se afastar para essa candidatura. E aí eu vou ficar à frente do Conselho Compadecom. Perfeito. Em função da legislação eleitoral, ela tem que se afastar durante esse período. Isso. Bacana a gente falar a respeito do Compadecom, né? Para quem não conhece, o que é o Compadecom? O Compadecom é um conselho que a gente faz projetos com políticas públicas para ver a necessidade, né, do povo preto. E estamos fazendo parceria com a CE sobre o empreendedorismo de mulheres negras. É um questionário também que a gente está elaborando para fazer no RH. Está em elaboração também alguns questionários relacionados à saúde, né, que afeta muito a população negra, que é importante, que a gente vai falar na reunião. E temos o Vitor também da educação, que nós conversamos com ele gostou da nossa proposta de estar trabalhando o antirracismo nas escolas, né? Conversando com os pais ou com os alunos, e porque não basta acabar, o racismo nunca vai acabar. A gente tem que trabalhar o antirracismo e o que a gente pode fazer de diferente, porque isso é estrutural e não tem como, né, terminar com esse racismo estrutural. E é uma questão que está sempre em discussão, não é? Até na questão das terminologias, né, Rafa? Que às vezes muda, né? Vou dar o exemplo que você usou agora, que você falou comunidade preta, né? Mas ainda o conselho está como comunidade negra. Isso, né? isso. Então a gente percebe que até a discussão dos termos vão se adequando ao longo do tempo. Isso. Tanto a gente pode chamar de povo preto, comunidade negra, tá certo do mesmo jeito. Só algumas outras palavras, né, que a gente está evitando e trabalha em cima, cor de pele, né, o lápis cor de pele, por exemplo, que não existe. Exato. Né? Então a gente trabalha tudo isso também. Muito bom. Bacana também a gente falar que o Conselho é composto por diversos representantes da sociedade aí de variadas áreas. Sim, ele é composto pelo pessoal do turismo, pela assistência social, pela educação, a cultura, que é a Alessandra Baltazar, a Adriele, da assistência social, o Mumu, da saúde. E eu como segurança pública também. E mais o pessoal da comunidade, né? Isso. Então você tem os representantes da prefeitura e aqueles que foram eleitos pela comunidade para fazer parte. Isso, também. Muito bom. Que eles são os suplentes, né? E não é à toa ter essa diversidade justamente por isso, né? Olha, como você disse lá no início, tem as questões ligadas à saúde, tem as questões ligadas à educação, tem as questões sociais, e o Conselho ajuda a pontuar, levantar problemáticas que precisam ser enfrentadas. Sim, porque todas as causas são importantes e todos são importantes. A dificuldade da pessoa negra no mercado de trabalho, de ficar, né, aquela coisa cansativa, taxativa, de ficar sendo reconhecido, tem que fazer sempre o melhor, é muito desgastante, exaustivo para a gente. E tem pessoas que as pessoas negras, elas não conseguem, por exemplo, ela vai numa loja, vai entregar um formulário, alguma coisa para preencher. Às vezes ela tem
vergonha e ela precisa ser indagada. Ela tem vergonha de perguntar onde que preenche o formulário, e às vezes precisa ser indagado, porque às vezes a gente não é nem visto, né? A gente não é nem visto. E dia 24 agora de agosto vai acontecer a nossa reunião. Nós vamos postar no Instagram, no Compadecom, e lá na bio do Compadecom tem o link para que as pessoas entrem no grupo do WhatsApp da comunidade negra, porque as nossas reuniões é aberta para todos. Perfeito. Então, vocês usam o grupo do WhatsApp para divulgar a data, as pautas das reuniões? Enfim. Sim, a gente usa o WhatsApp, a gente usa o Instagram, né? E o pessoal também do conselho, o grupo do conselho, vai compartilhando as datas. A última que foi o mês passado, eu adorei. Foi uma aula de conhecimento, de levantamento de questões, porque o pessoal participou, foi no CAIC. Foi maravilhoso, né? E a gente precisa saber o que as pessoas, quais são as necessidades que elas estão procurando, o que pode ser feito de diferente para essas pessoas, né? Então eu achei o máximo. E a gente sempre está mudando de lugar, que nem foi no CAIC. Agora depois eu vou organizar para ver onde que vai ser a próxima reunião e o horário, vai ser tudo divulgado certinho, porque a gente gosta de estar mais próximo das comunidades. Falando a respeito do trabalho do Conselho aqui no município, a Gilmara parabenizando pelo trabalho, né, em seu nome, falando aí a respeito das ações do Conselho, e em especial como de fato, né, ter um Conselho instituído ajuda a criar políticas da comunidade para a gestão e não o contrário, né? De fato a comunidade trazer os seus anseios e a gente ter mais políticas de Estado do que de governo. Isso, é exatamente isso, é a finalidade do Conselho, é que a comunidade, as pessoas tragam as necessidades, os projetos, olha, vamos, que tal fazer assim, de que forma que nós podemos fazer, porque a gente precisa da comunidade junto com a gente, para fazer projetos com políticas públicas, para ter mais igualdade, trabalhar o antirracismo, e isso é muito bom. Essa é a finalidade do Conselho. Muito bom. Por isso que as nossas reuniões são abertas para todos. E justamente por isso, né? Olha, quando a gente cita a participação de alguém do segmento da saúde, a gente tem várias enfermidades que são comuns à comunidade negra, né? E que muitas vezes a gente não tem um trabalho mais intensivo, né? Muitas vezes a gente tem a dificuldade de alguns médicos até de entender e detectar isso, né? E quando se fala mais, quando se divulga mais, a própria comunidade acaba se ajudando também. Sim, porque eu cito um exemplo de família. O meu irmão teve um problema e a creatinina dele e a ureia dele estava baixa. E o próprio médico falou assim o seguinte, que a creatinina e a ureia é baixa nas pessoas negras. Tem um câncer também, um tipo de câncer, que eu não sei falar o nome agora, que também só dá em pessoas negras, a pressão alta. É muito bom fazer esse questionário. A gente está, nessa próxima reunião, nós vamos trabalhar este questionário junto com o Mumu da Saúde, para a gente estar enfatizando, dar ênfase, né, nessa saúde que atinge a maioria do povo negro. Perfeito. Acaba justamente, né, tendo esse cuidado maior e, se possível, cuidado preventivo da saúde, né, que faz um diferencial. Sim, é até um alerta para os médicos, né? Porque a gente, assim, no exame geral, de rotina, não é pedido esse tipo de exame.
E aí só quando que às vezes está o problema mais avançado, ou começou o problema, e aí que vão pedir outros exames específicos, né? Até um alerta para os médicos para estar inserindo esses exames de rotina, tanto para os homens quanto para as mulheres. Exatamente, né? Isso faz um diferencial danado aí. Faz. Né? E justamente para que as pessoas possam, né, ter esse cuidado antes que se instale algumas doenças, porque depois a gente sabe que é mais complicado o tratamento. Sim, aí depois o tratamento já vai estar lá na HC. Vai estar lá na HC. Antes de trabalhar a prevenção. Melhor trabalhar a prevenção. Laura, também parabenizando aí pelo trabalho que vocês realizam. Obrigada, Laura. Colocando também bacana parceria com a educação, né? Falando da legislação hoje, né? Que coloca conteúdos, não é? Ligados a essa história que foi muito tempo relegada, né? Dentro do conteúdo das escolas. Parabenizo o trabalho que a Secretaria Municipal de Educação já faz há alguns anos, não é? Como ação, e ela coloca que queria ver essa rotina mais nas outras escolas, né? Nas estaduais e em algumas particulares. Sim, podemos levar todos esses projetos dentro de outras escolas. Essas reuniões são feitas para isso mesmo. Dentro de outras escolas particulares, estaduais e municipais. A maioria, infelizmente, quem procura a gente é da escola municipal e estadual. A gente que gostaria de levar para a escola particular, porque até então parece-se que a história do povo preto, esse legado, né, tentam apagar. Eu fui falar de Teresa de Benguela, gente, ninguém sabe quem foi Teresa de Benguela. Uma super rainha defensora, né, do trabalho escravocrata e que ficava no quilombo e se expandiu. Ela lutou com os bandeirantes e quando nessa última reunião a maioria das pessoas não sabiam quem é Teresa de Benguela. A gente tem artistas aqui em Batatais, o Juninho do hip hop, a Com, a Isabel, né? São muitos artistas que tem aqui em Batatais, que os munícipes precisam conhecer o trabalho desse povo, né? É muito importante, porque o trabalho deles são bélico, o da Com, da Maria Isabel, né? Do Juninho, né? Sempre trabalhando no hip hop e poesias. O Juninho escreve até livros, né? É muito importante. A gente falou, né, da questão da educação, da saúde, e ela coloca uma questão que ainda é muito problemática no país todo, não é? Que são as religiões de matriz africana que sofrem muita perseguição. Sim, sim. Sofre muita perseguição porque eles não têm o conhecimento, né, da religião raiz que vem da África, porque o povo escravizado das tribos teve que aprender a nossa língua, teve que aprender a religião que era inserida aqui no Brasil. Então tem muito assim preconceito por não obter conhecimento dessas religiões de matriz africana. Realmente, é muito difícil. Tem muita gente que confunde bastante coisa, que não tem nada a ver. Porque como são palavras de tribos, então as pessoas não sabem, assim, interpreta de uma maneira errada, por não ter esse conhecimento. Exatamente. Essa é uma dificuldade que nós enfrentamos muito. E infelizmente a gente tem isso, né, na rotina, a gente percebe a comunidade como um todo, né, muitas vezes até as pessoas pretas usam termos equivocados, né? Sim, sim. Um muito comum da religiosidade africana que a gente ouve aí, que é a macumba, né, que é um instrumento musical. Justamente, pode continuar, Luciano. É um instrumento musical
que tem uma árvore, né, na África que chama macumba. E eles tiram a madeira dessa árvore para fazer o instrumento musical. E que ganhou conotação aqui de bruxaria, né? Magia negra, essas coisas. Não tem nada a ver, né? Mas... O próprio termo magia negra, né? Isso. Já é um preconceito. Já, magia negra, né? E é bacana a gente ver a riqueza, não é, desses elementos. As pessoas costumam olhar muito as coisas pelas diferenças. Eu sempre busco olhar pelas semelhanças, não é? Que quando a gente começa a olhar pela semelhança, muitas vezes aquela coisa que parece que está fora da minha cultura, que me assusta, na verdade, muitas vezes está na minha rotina e eu não me dou conta disso. Né? Então, quando a gente pensa nas religiões, elas têm muito mais pontos comuns do que pontos diferentes, mas a gente fica preso na diferença, né? E o preconceito vem muitas vezes da diferença. Isso. É por não ter esse entendimento, né? Porque a religião, como eu volto a ressaltar novamente, tem linguagem diferente. E não tem problema nenhum você perguntar ou pesquisar, porque isso esclarece de uma tal forma e é tão bonito, é tão belo que você fala assim, nossa, eu achava que era uma coisa e é outra. E é totalmente diferente, tem nada a ver com macumba, de magia negra, tem a ver com elementos de natureza, tem a ver como eles chamavam o Deus, o Pai Criador, de uma outra forma, porque é outra linguagem, não a nossa aqui do Brasil, é outra linguagem. Exatamente. Como a Juliana coloca aqui, né, muitas vezes a gente vê, né, no país a violência contra essas religiões. Então a gente via templos, lugares ligados às religiões de matriz africana que foram depredados, que foram vandalizados, que foram quebrados, etc. Né, e por muitas pessoas que se dizem religiosas de outras religiões e que parece que não entenderam nada, né? Que liberdade religiosa é um direito de todos. Isso. E para eu ter a minha, eu tenho que respeitar do outro. Com certeza, o respeito sempre em primeiro lugar. Até quando a gente estuda as histórias, vai se aprofundando, quando os negros tinham que escolher cada santo da igreja, Luciano, para se identificar com algum orixá, né? Então, isso foi muito depredado, isso magoa, isso fere quando você não tem conhecimento e fere uma pessoa sem ter esse tipo de conhecimento. Porque o povo preto, os nossos ancestrais, tiveram que escolher santos, né, para nomear orixás. Então, eles estavam rezando em vez de rezar para os santos, na verdade, era para os orixás, né? Pedir ajuda para os orixás. Então, até isso teve que esconder e apagar. Exatamente. Você ia ser proibido da sua própria religião. Sim. Né? De não poder aí, né? Então, sei lá, ter que ir lá. Não podia cultuar Iansã, então rezava para Santa Bárbara, né? Pelo menos, né? Aparentemente estava rezando para Santa Bárbara, mas né? Para poder manifestar um pouquinho que fosse da sua fé. Né? Que é duro isso. É muito duro. Olha só, quem passa na pele somos nós que sentimos o olhar diferente. Você pode ter uma vida social bem aquisitiva, mas você sendo negra, tudo é diferente para você. Tudo parece que é mais difícil, tudo a gente tem que provar. Esse negócio da gente tem que ser melhor 2 vezes é muito cansativo, fere, esgota. E em vez da gente também está querendo brincar com as crianças, a gente como mãe, que nem eu como mãe, eu tenho que orientar minha filha como ela saber se respaldar quando vier ela sofrer um preconceito. Quando ela entrar no shopping, quando ela entrar no supermercado. Porque o olhar é diferente, não adianta falar assim, isso é mimimi, é balela. Não é, a gente passa na pele todos os dias isso. Sem dúvida. Mas, graças a Deus, os passos estão avançando. Eu vejo pela minha filha, graças a Deus, ela nunca sofreu um preconceito.
mas a gente tem que preparar. E por isso a importância também das leis, não é? Porque a gente acaba Sim. percebendo também uma questão que, enquanto não havia lei, se colocava como uma coisa comum, né? Vários aspectos aí de preconceito, né? Quando as leis começaram a surgir, a gente percebe na nova geração, não é? Como as crianças entendendo isso, inclusive na escola, né? Começam a quebrar um pouquinho essas barreiras e não reproduzir um preconceito cultural que vinha passando de geração a geração. Graças a Deus eu volto a falar, a educação é muito importante para a conscientização do antirracismo, a conversa que a gente tá organizando com o Vitor, a conversa na reunião com os pais para ser trabalhado, porque a criança não nasce sendo racista, ela se torna racista. Então, para conscientizar tanto os pais quanto as crianças, ser antirracista. Exato. E entender que é isso, né? Olha, a gente infelizmente ainda vive numa cultura racista, né? Às vezes a gente reproduz coisas racistas dessa cultura, né? E é um processo de evolução a gente parar, muitas vezes a gente é chamado a atenção e se corrigir, falar, de fato, né? Estou usando um termo errado, estou me comportando de maneira errada, eu preciso corrigir isso, não é? E é extremamente saudável para o ser humano evoluir, crescer, entender isso e entender que a lei também, quando a gente fala da lei antirracismo, ela vem justamente para aquele que não quer evoluir, né? Que bate o pé, que acha que é um direito ser racista, né? Infelizmente, a gente tem pessoas com essa consciência completamente equivocada ainda. Eu falo assim, até o povo negro, né? Parece que ficou estrutural nele. Sim. Dele aceitar, dele falar também esses termos que hoje nós estamos corrigindo, ficou estrutural. Então, a gente tem também que trabalhar até com as pessoas negras, porque para eles se tornaram assim comum, para algumas pessoas, não todos, não generalizando, Sim, sim. mas para algumas pessoas isso ficou estruturado e ele não consegue enxergar que é um racismo, sabe? Tem que ser trabalhado, tem que fazer diferente. Desconstruir, não tem como fazer o diferente e deixando o legado de geração para geração. A Vanessa falando também de uma questão interessante, que a gente falava dessa revolução e dos momentos históricos, não é? E que muitas vezes conteúdos, não é? Até que tem uma valorização e etc., tem questões racistas. Ela cita, por exemplo, Monteiro Lobato, não é? Que hoje tem uma discussão muito grande e que se fala muito, inclusive, não é? De livros que foram reeditados para tirar os termos racistas ou que tem notas de rodapé lá explicando, né, que é um termo racista e etc. Isso, a Maraísa usa muito o Monteiro Lobato por conta disso mesmo, porque ela faz esse trabalho que ela é pedagoga, né? Ela faz esse trabalho e ela vê, a gente fica assim um absurdo, porque tentam tirar a fala negra, né? O conteúdo negro ali. E isso, sinceramente, atinge muito, porque Monteiro Lobato tem tanto conhecimento também, tem uma história ali, e tirar essas falas, tirar a fala negra e colocar no rodapé, a que ponto que nós chegamos, né? Exato. E de ter, né, de fato, porque assim, olha, é um conteúdo que é trabalhado para criança. Se a criança lê um livro infantil que tem várias expressões racistas, ela vai continuar achando que aquilo é normal, né? Então, você tem, de fato, né, reescrever isso, né? E deixar, lógico, um perfil que tenha o livro original, com os termos, é claro, mas que você tenha lá uma explicação de período que foi escrito, né, para trabalhos acadêmicos, enfim, né, para quem tenha já uma outra questão constituída aí, entenda que os termos de fato são errados, não é? Sim. Eu lembro quando a Maraísa falava de Monteiro Lobato, né, ela até respirava fundo.
Por conta de que tiraram, né? Tem esses termos racistas e tiraram, e depois realmente tem que reescrever, como que você falou, é isso mesmo? Isso, de fato, né? Reescrever tirando os termos. Reescrever tirando os termos, porque criança não vai ficar lendo lá do rodapé que termo que tem que usar, vai ler a história em si. E isso é cansativo, chateia a alma da gente. Exato, né? Mas que bom que a gente tem essa visão crítica hoje em dia, né? Que esse cuidado está sendo tomado, porque antes simplesmente a gente recebia o livro e era daquele jeito lá. Sim. E as pessoas achavam que era normal. Nunca é normal um preconceito, né? Todos os tipos de preconceito não é normal, eu não aceito. Eu acho que ninguém aceitaria nenhum tipo de preconceito. Se alguém já vivenciou qualquer tipo de preconceito, não é só questão racial, vê o quanto que dói, ataca o nosso psicológico, Luciano. Não tem noção, o nosso psicológico, o nosso emocional, quando nós somos atacados com o preconceito racial, é muito grande. As consequências, na verdade, depois a gente senta num banquete de consequências, né? Isso é muito ruim. Rafa, repetindo então, próxima reunião dia 24. Dia 24 de agosto, aí nós vamos divulgar o dia e o horário, o local e o horário, no Instagram do Compadecom. Lá na bio do Compadecom tem o link para as pessoas entrarem no WhatsApp da comunidade negra. E na hora que fechar o local e o horário, vamos divulgar, compartilhar, vamos colocar no WhatsApp e no Instagram do Compadecom e o dos demais conselheiros. Muito bom. Eu conto com vocês, hein, galera? Exatamente, né? E é importante isso, né? Ter de fato a participação, ter esse conhecimento, até para que o trabalho de fato, né, se multiplique e até principalmente para que outras pessoas também no futuro venham a tomar parte do conselho, né, para que de fato cada um divida um pouquinho desse trabalho, né? Porque muitas vezes fica no mesmo grupo ou com as mesmas pessoas que não deviam fazer o trabalho sozinhas, né? Tem que ter a comunidade toda aí unida. Eu falo que o conselho, a gente tem os conselheiros, mas nós não fazemos nada sozinhos. E depois dessa ideia de ter a reunião aberta para todos, foi muito importante. Vários questionamentos, foram muito legais. Questionamento da volta do carnaval, questionamento da saúde, foram levantados. Tinha pessoas lá, né, que tem a profissão. Olha, se tiver tal evento, estou à disposição de fazer as tranças também. Isso é muito bacana, porque o intuito do Compadecom, Luciano, não é só trabalhar o mês de novembro. A gente está tentando fazer um cronograma que se trabalhe o ano inteiro, porque é um ano inteiro de conscientização. Exato, né? E que parte disso, né? Que parte de legislação, parte de saúde, parte de educação, parte de autoestima. Sim, também, né? Muito. Quando você coloca aí a questão, né, das meninas transistas hoje aqui na cidade, não é, que tem feito um trabalho muito bacana, mas que é de fato, né, olha, vou trabalhar também esses itens da cultura, não é, e trazer também para uma rotina que muitas vezes as pessoas infelizmente não tinham nem acesso de, olha, que tipo de maquiagem eu uso nessa pele, não é, como eu posso cuidar de uma maneira adequada desse cabelo, né? O acesso disso era muito restrito. Luciano, eu vou te falar que é restrito até hoje, porque nessa última reunião que nós fizemos, a Alessandra ficou por parte, a Alessandra Baltazar ficou por parte de pegar alguns itens, né, de beleza para pele negra, para sortear na reunião. Foi um dia reflexivo para ela. Ela falou para nós. Gente, foi um dia reflexivo, porque que dificuldade para encontrar produtos específicos para pele negra, para o cabelo negro aqui em Batatais. Usam-se a vitrine do negro, mas não tem o produto na loja.
Não tem. Não tem. Aí tem em supermercados, né? Os mais assim, mas não específicos para pele negra. E ela só encontrou uma loja que tinha produtos específicos da loja, específico para cabelo, para pele negra. Inclusive é os que esgotam os mais rápidos, né? E ela falou assim, gente, eu sendo branca, eu passando por uma situação de uma pessoa negra, eu falei assim, eu falei, bem-vinda à nossa realidade, porque até que formularam um creme específico para o cabelo crespo, para o cabelo afro, creme, maquiagem, não era assim encontrada. A gente tinha que usar aquele tipo de maquiagem. E às vezes, assim, por exemplo, eu fico pensando nas mulheres negras mais vulneráveis. Ela Exato. tem que comprar o que ela encontra ali. Às vezes não é nem para o cabelo. Do específico para o cabelo dela. Ela falou chorando. Ela falou como que é difícil, né, estar na pele. Eu sendo branca, eu encontrei muita dificuldade. Imagine a pessoa negra. E é isso, né? Eu acho que os comerciantes que são da área de beleza, de estética, que estão nos assistindo, né? Olha, a gente tem demanda, né? A gente vê aí, né? Segundo as meninas falaram, que esgota, né? Por que não colocar lá na sua prateleira, né? Não só publicidade, não só modelo negra mas o produto, Isso, né? isso. Para que, de fato, isso tenha uma rotina acessível aqui na nossa cidade. Rafa, boa sorte aí na direção Obrigada, do Conselho. Né? O programa continua sempre de portas abertas aí para os representantes do Conselho para falar das ações, para falar do trabalho, para ajudar um pouquinho, né, nessa transformação cultural, que a gente sabe que ainda vai levar tempo, não é? Mas que a gente só consegue fazer falando, interagindo, não é? Convidando as pessoas ao debate, e fica aqui sempre o espaço. Eu que agradeço, Luciano. Muito obrigado pela oportunidade de também, né, esclarecer para os munícipes, né, quem vai ficar à frente do Conselho. Agradeço a toda a população que sempre apoia o Conselho, os conselheiros, o Vitor da Educação, o pessoal tudo em si, que sempre está estendendo a mão para o Conselho. Obrigado pelos munícipes, por interagir e indagar. E eu espero todos, dia 28 de agosto, na reunião que será divulgada na rede social, no Instagram do Compadecom, porque vocês são importantes para nós fazer projetos com políticas públicas. Só assim que nós podemos fazer diferente e mudar e fazer leis para a comunidade negra, para o povo preto também.